Olá pessoal, boa tarde, estamos aqui em mais uma live. Muito obrigado aí a vocês que nos acompanham. Hoje, dia 11 de setembro de 2021, agora às 16 horas, nós estamos na nossa live de número 19. Já estamos aí há 19 semanas consecutivas falando com vocês, né? Nesse momento aqui de interação, a gente coloca inclusive à disposição para as perguntas, né? Na última live a gente teve aí várias perguntas e a gente até agradece a participação de todos vocês, né? O pessoal que está assíduo aí toda semana participando com a gente, o pessoal que não pode participar toda semana, mas que acompanha a live posteriormente na nossa fanpage. A gente tem monitorado os acessos, o pessoal que tem acesso também aos cortes que são feitos e disponibilizados, né, que são cortes menores, e as pessoas também podem estar participando. Então a gente agradece muito, que de uma maneira ou de outra é uma forma, né, da gente estar se comunicando, é uma forma da gente estar discutindo ideias, estar colocando posições. Então isso é muito bom, né, e é uma maneira com que a gente pode interagir através da rede social, utilizando esse meio que hoje é gratuito, está à nossa disposição para poder se comunicar, né? Trazer aqui as nossas ideias, nossas perspectivas, os temas do momento, né? Então tudo isso é muito importante. Deixa eu cumprimentar o pessoal que está chegando aqui agora, que é a Vera Lopes, né? Minha tia, que mora lá no Campestrinho, aqui no distrito de Andradas, o Sandro Albergoni, a Érica Lima, a Alba Valéria, a Marisa Merenciano, que é uma espectadora nossa aqui, toda semana está aqui com a gente, muito obrigado, viu? Sandro, bom esclarecer na língua do povo. Obrigado, Sandro. Vamos seguindo aí, estamos à disposição. Fabiano Baquião, vice-prefeito da cidade de Fortaleza de Minas, também sempre participando com a gente aqui, nos dando audiência. Muito obrigado aí, Baquião. Aqui o Antônio Carlos Pastro, nosso querido professor Carlinhos Pastro aqui de Andradas, o Osmir de Lima, muito obrigado, Osmir, pela sua atenção, a Alessandra e o Naldo Burguês participando com a gente aqui também, muito obrigado pela atenção, a Rita de Cássia Melo Oliveira, também muito obrigado aí pela atenção. Eu quero aproveitar esse primeiro momento para agradecer, né, a todos que se manifestaram nessa semana por ocasião do meu aniversário, né, que ocorreu aí no último dia 8 de setembro, e a gente teve mais de 1000 mensagens recebidas aí através dos nossos canais, né, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. E talvez eu ainda não tenha conseguido responder a todos, mas estou tentando fazer isso, né? Deixo aqui minha gratidão, né? Sempre muito importante receber o carinho, né, das pessoas aí que consideram a gente, independente de ter a convivência diária ou não. A gente tem um carinho muito grande, né, por muitas pessoas. Muitos a gente se conhece aqui apenas pela rede, mas a gente consegue estabelecer nessa relação, essa partilha de informações. E as oportunidades são muito boas, né, da gente conseguir discutir esses temas. Mas, acima de tudo, nós somos pessoas, né, e a gente agradece muito esse carinho, esse contato de todos vocês. Então, com certeza, é muito bom celebrar aí mais um ano de vida, mais um ciclo que se abre, um ciclo que se fecha. E as pessoas que participam desse momento são muito importantes na vida da gente. Então, obrigado a todos vocês que tiraram um minutinho aí dessa semana para deixar uma mensagem, para fazer ligação, né, para contactar a gente, falar, deixar sua mensagem de carinho aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa eu deixar aqui, né, chegando mais gente aqui, deixar o meu abraço. Aqui agradecer aqui a Cláudia Coutinho, que nos acompanha lá de Uberlândia. Muito obrigado, Cláudia, aí pela sua participação. A Cláudia tem participado com a gente aí sempre. Ao João Luiz Magalhães, que é vice-prefeito de Andradas, também nos acompanhando aqui sempre. A Ângela Cândido, muito obrigado pela audiência. Claudete Mangucci também, né? Muito obrigado aí, Claudete, pela sua audiência, por nos acompanhar. O Gilberto Malaquias, também nosso grande amigo, sempre acompanhando aqui as nossas lives. Muito obrigado, viu, Gilberto? Deus abençoe. A Claudinha Moraes Surati também, nos acompanhando sempre aqui. O Dimas Pereira, nosso amigo de Andradas, mas que agora está aí
residindo em São Paulo, mas que mantém suas raízes, seus vínculos aqui com o município. Muito obrigado. O Roberto Fernandes, né, nosso querido amigo, o Cal, né, sempre nos acompanhando aqui. Rodrigo Dias de Pádua, também uma pessoa muito envolvida nas questões aqui de Andradas, já presidiu o Conselho de Desenvolvimento Rural do município, um agricultor comprometido, né, e principalmente comprometido com as questões aí da zona rural, com, né, os trabalhos de associativismo. A Rosa Saceron, muito obrigado aqui, Rosa, por nos acompanhar. O João Roberto de Souza, participando com a gente lá de Caratinga. Muito obrigado, João, pela sua audiência, pela sua participação. Gustavo Xavier, vereador aqui do município de Andradas, também aqui nos dando audiência. Muito obrigado aqui ao nosso querido amigo Elias Tassotti, ex-prefeito de Divisa Nova, também aqui participando com a gente. A Noêmia Ferreira, participando aqui, a Noêmia lá de Limeira, São Paulo, nos prestigiando aqui. A Rosângela Marques também nos prestigiando com a sua audiência, muito obrigado. Eu quero falar um pouquinho também, né, que a gente viveu essa semana, a gente falou na semana passada sobre o 7 de setembro, sobre a importância da data, sobre a questão, né, de se ter independência do Brasil. Nós sabemos pela história, né, 199 anos que o Brasil deixou oficialmente de ser colônia de exploração de Portugal. Mas nós sabemos da nossa dependência ainda diante, né, da necessidade que nós temos de importação de diversos produtos. Nós vendemos a nossa matéria-prima muitas vezes a preços, né, muito pequenos, e a gente acaba comprando o produto depois a um preço muito maior. Então nós de fato ainda somos muito dependentes, e hoje a gente vive dentro desse ciclo do capitalismo, né, com a relação comercial entre países, onde todos precisam ser respeitados e valorizados, mas a gente precisa avançar cada vez mais nesse nosso processo de independência. Eu até escrevi um artigo no jornal Andradas Hoje dessa semana, falando da independência e da democracia. Embora nós tenhamos nos tornado independentes lá em 7 de setembro de 1822, por um ato de Dom Pedro I, né, que proclamou a independência, e logicamente que existe até questionamentos, né, porque ele de qualquer maneira seria herdeiro do Brasil ao herdar o trono de Portugal, mas foi mais interessante para ele com certeza permanecer aqui, né, e se tornar imperador do Brasil. A independência naquele momento ela não veio acompanhada da democracia. Nós seguimos ainda no regime de monarquia, onde o governo era assumido pelos herdeiros do trono, né, pelas pessoas que tinham a linha sucessória da família real. Foi isso que aconteceu, Dom Pedro I, Dom Pedro II, e até que em 1889 nós tivemos a proclamação aí da República, né, que aconteceu 15 de novembro de 1889. A partir de lá começou-se, né, os primeiros traços de democracia, mas ainda muito acanhado, né? Existia aí quando os votos eles eram seletivos, nem todo mundo podia votar. As mulheres só foram adquirir o direito de votar lá em 1929, mais de 100 anos depois da independência do nosso país. E nós vivemos entre regimes democráticos mesmo que não tão plenos e regimes autoritários, ditaduras de Vargas. Nós tivemos o regime militar durante o período no Brasil, até que nós chegamos à Constituição de 1988, né, aí praticamente 100 anos depois da proclamação da República, e a gente passou a ter um viés democrático mais bem definido, e eu acredito que esse período que nós vivemos de redemocratização do país seja o período de democracia com maior abrangência e mais longo que nós tivemos na história do Brasil, né? Então nós precisamos valorizar muito isso, né? Às vezes a gente vê pessoas pedindo por ditadura, pedindo por regime autoritário, pedindo, né? Não é esse o caminho, né? A gente já conhecendo a história, a gente sabe o que acontece nos regimes autoritários, observando países vizinhos que estão em regimes de ditadura, como no caso da Venezuela, no caso de Cuba, que vive aí há décadas numa ditadura, e diversos outros países que experimentaram isso.
A gente sabe que não é bom, independente de ser de direita, de esquerda, ou seja lá o que for, uma ditadura é sempre uma ditadura, onde os direitos são cerceados. Então não é esse o caminho. Então há discussão, eu acho que tem que haver mesmo questionamento sobre a postura, né, do judiciário, sobre a postura do legislativo, sobre a postura do executivo. Isso faz parte da democracia, o debate, a discussão, as eleições, né? Nós vamos eleger os nossos representantes no ano que vem e para isso pode-se criar novos critérios para se escolher ministros do Supremo, fazer o acompanhamento de tudo isso, mas não dá para chegar e falar, vamos fechar o Supremo, vamos fechar o Congresso, vamos fazer... Né? Isso não é atitude democrática. Né? Então a gente tem que até dizer que foi uma semana interessante com toda essa manifestação e ao mesmo tempo, né, o presidente da República teve uma atitude mais sensata de entender a importância da democracia durante essa semana, de fazer, né, um processo aí de contemporização com outros poderes, né, e compreender que não dá, né, para levar a situação a ferro e fogo. Né? A democracia tem os seus mecanismos de controle, tem os seus mecanismos de ação, de controle, de moderação, e a gente tem que saber respeitar tudo isso dentro do processo democrático. Isso faz parte da maturidade da população, da sociedade, e eu falo muito isso, gente. O Brasil, repito mais uma vez, o Brasil sempre foi um país de relações amistosas, as pessoas sempre se deram bem, as pessoas nunca tiveram extremismo religioso, a questão política sempre foi muito tranquila, né? A rivalidade talvez seja mais no futebol, mas mesmo assim há uma composição interessante, mas a gente vê nos últimos tempos uma rivalidade que não é sadia que tem acontecido. E o não ser sadio, eu não digo que as pessoas não possam expressar a sua opinião, eu defendo que as pessoas expressem a sua opinião. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque até onde vai a minha liberdade a partir do momento que eu começo a atacar outra pessoa, que eu começo a atingir a reputação de outra pessoa, até o momento que eu começo a constranger outra pessoa a partir das minhas colocações. A gente tem visto isso muito pela rede. Eu acho que não tem que ter nenhum mecanismo de cerceamento, de controle, mas as pessoas precisam ter bom senso para saber utilizar o espaço, precisa ter respeito pela outra pessoa, né? Ótimo, eu gosto do amarelo, o outro gosta do vermelho, o outro gosta do azul, e cada um defende a cor que gosta. Agora, porque eu gosto do amarelo, eu não preciso falar mal do azul, eu não preciso atacar a pessoa que gosta do vermelho, né? Então, a gente precisa saber respeitar. A gente sempre soube no Brasil conviver muito bem com isso, né? E eu espero que a gente consiga, né, ter essa visão. A eleição é o ano que vem. O ano de 2022 nós temos eleições presidenciais, de governador, de deputado federal, de senador, de deputado estadual. No período eleitoral, com certeza vai haver o embate, o debate, isso é importante, é sadio para as pessoas fazerem as suas escolhas, mas no decorrer desse processo a gente tem que ter, com certeza, respeito, né? Não quer dizer que eu não tenha que expressar a minha opinião, mas eu tenho que respeitar a opinião das outras pessoas. Isso é fundamental. O respeito está acima de tudo e eu tenho insistentemente falado isso. Então é essa minha ponderação sobre esse tema, né, que eu considero que foi uma semana de um grande aprendizado para todo o Brasil. Né? É muito bonito ver as pessoas irem às ruas, é um processo democrático que eu sempre admirei muito, e ao mesmo tempo essa análise feita no cenário político, essa análise feita pelo próprio presidente, que entendeu que é necessário haver um diálogo, haver um respeito, que no calor da emoção não se chega a lugar nenhum, que não é momento de nenhum tipo de ditadura no Brasil, não é momento de nenhum tipo de autoritarismo no nosso país. Vamos ver aqui o pessoal que chegou aqui enquanto a gente estava falando desse tema aqui. Deixar o nosso abraço aqui para o nosso querido amigo Ivanil Vieira, nossa grande educadora aqui também, sempre participando com a gente. O Antônio Israel, nosso querido Chapecó, né, também, sempre que não está trabalhando no horário, depois assiste quando está trabalhando, mas sempre que não está trabalhando no horário, está aqui com a gente ao vivo. A Maria Eugênia Nunes, nossa grande amiga lá da cidade de São Gonçalo de Sapucaí, também sempre acompanhando a gente.
Francis Carlos Costa também aqui nos prestigiando. A Rafa Mike também participando aqui, nos prestigiando. Nossa amiga Andréia Trindade, lá da cidade de Santa Rita de Caldas. Muito obrigado, Andréia, pela sua audiência, por estar nos acompanhando aqui. A Neiva Soares, muito obrigado. Dona Neiva, eu vi que vocês estão aí em Pocinhos do Rio Verde, né? Um abraço aí pro pessoal de Pocinhos, aí em Caldas, né? Muito obrigado aí também, o pessoal que nos acompanha. Grande abraço para vocês. O Sandro está dizendo aqui que o melhor caminho é as urnas. Com certeza, Sandro, a gente tem a oportunidade de construir todo o debate, fazer as escolhas nossas no momento oportuno da eleição, né? Regiane Carvalho, muito obrigado aí pela audiência, Regiane, por nos acompanhar. Muito obrigado aqui a Cleide Silva. Muito obrigado aqui ao nosso querido amigo Amir Além Aquino, nosso grande escritor da cidade de Muzambinho, que também está sempre aqui nos prestigiando. Muito obrigado aqui ao Tiago Pereira, né, vereador lá da cidade de Campestre, também aqui nos prestigiando, gratidão. A Selma Malaquias Estela, obrigado, Selma, pela audiência. Nossa amiga Zilda Ribeiro, Zizi aqui também, né, nos prestigiando. A Ivanil está dizendo, né, ditadura não é o caminho, né, não podemos retroceder. Com certeza é isso mesmo, Ivanil. Nosso grande amigo Gabriel Santos, lá da cidade de Alpinópolis. Muito obrigado aí pelas palavras, Gabriel, gratidão aí por nos acompanhar. A Margarete Anacleto, nossa querida vice-prefeita da cidade de Arceburgo, também aqui nos acompanhando. Muito obrigado, viu, Margarete? Muito obrigado aí, Dimas, com certeza o respeito é a palavra de ordem, né, em qualquer circunstância. A Elza Godoy, também aqui nos acompanhando, muito obrigado, viu, Elza, pela sua audiência. Uma notícia muito boa que o governo de Minas deu essa semana foi a questão dos kits da Defesa Civil, né? Diversos municípios recebendo os kits e com certeza, né, os equipamentos aí, a caminhonete, o notebook, os coletes, a trena, são equipamentos essenciais e extraordinários. Eu quero aproveitar aqui para parabenizar todos os municípios de Minas Gerais que estão sendo contemplados com esse kit, porque na verdade isso não é uma indicação do deputado A, do deputado B ou do deputado C. Esse processo da Defesa Civil foi aberto um edital pelo governo do estado com os critérios que deveriam ser atendidos, né, e os municípios que estavam com a sua Defesa Civil devidamente estruturada dentro das normas que o edital exigia, puderam ser contemplados. Por isso que nós temos municípios pequenos que foram contemplados e municípios às vezes maiores que não foram, que depende muito. Houve aí alternância de prefeitos, pode ser que o prefeito anterior não tenha dado andamento nesse processo, né, de organização da Defesa Civil. Então, com certeza, é um grande mérito de todos os municípios que foram contemplados. Aqueles que ainda não foram, certamente os gestores que assumiram esse ano estão correndo atrás aí para organizar essa documentação, para que um edital futuro possam ser devidamente contemplados. Mas é muito importante, né? A Defesa Civil tem um papel preponderante nesse momento de seca, né? Principalmente na contenção das queimadas, né? Desses acidentes que têm acontecido de maneira triste, né? Vitimando aí, a gente teve na região de Brasópolis essa semana, diversos animais, né? Foram cercados pelo fogo e morreram. Aqui em Andradas, lamentavelmente, a gente teve uma tragédia, né, com a morte de uma pessoa por conta do incêndio. Então, uma situação muito triste, além de todos os danos materiais que aconteceram. Mas a Defesa Civil tem esse papel no período da seca. No período da chuva tem toda a questão, né, das enchentes, dos deslizamentos, das áreas de risco, do mapeamento das áreas de risco. Então a Defesa Civil não tem apenas um papel de atuação onde quando aconteceu a tragédia. Nós temos cidade que, graças a Deus, nunca tiveram uma tragédia, nunca tiveram uma incidência trágica, mas sempre tiveram a Defesa Civil ativa, fazendo um trabalho ali de planejamento, né, de análise de risco. Então esse papel é fundamental. Quando o Estado de Minas Gerais todo tiver uma estruturação das suas defesas civis municipais, o Estado tem uma condição melhor de canalizar os recursos para essas, né, no caso essas defesas civis, e a partir daí dar uma retaguarda de apoio. Então, mais uma vez,
eu falo aqui, esse kit é muito bem-vindo e parabéns aos municípios, parabéns às defesas civis municipais. Se o seu município foi contemplado aí com esse kit, parabenize, né, o pessoal da prefeitura, a equipe, o prefeita, toda a equipe, né, que está envolvida nesse processo, aqueles que tiveram no mandato passado, que deixaram a documentação organizada, estruturada, né? Então isso é importante que haja esse reconhecimento. Logicamente que os deputados aí tentam tirar, né, proveito desse momento, e isso até é legítimo pela função política que exerce, mas se não houvesse essa parte do município estar organizado, não adiantaria uma indicação de um deputado que não receberia o recurso. Nesse caso nem foi indicação, esse caso foi contemplado por edital, mas com certeza parabéns ao governo de Minas, o recurso muito bem aplicado em favor da segurança da população, né, e que a gente tenha aí menos tragédia no próximo período chuvoso, no ano que vem no período de seca. Vamos lá, gente, pessoal que está aqui também, deixar o nosso abraço para o nosso querido amigo Douglas Moraes, lá da cidade de Eloy Mendes, que também sempre nos acompanha aqui, nosso grande amigo, a Ionedes Marcon também sempre nos acompanhando aqui, Fabiana Magalhães, também nossa professora aqui do município de Andradas, sempre firme aqui participando com a gente, a Regina Ferreira, muito obrigado aí pela audiência, Regina, nossa querida amiga Elza Cândido participando aqui também, nos acompanhando, a Vânia Martelli também sempre nos acompanhando aqui, o José Afonso Graziani, né, também nos acompanhando aqui, obrigado aí pela audiência, a Maria Rita Milan Basso, obrigado Rita pela sua audiência, a Josiane Barbosa também, muito obrigado, a Valdelice Ferraz aqui também nos acompanhando nesse momento aqui na audiência, muito obrigado. Agradecer aqui Valdeci Stivani, né, também nos prestigiando aqui com a sua audiência. Eu queria falar uma questão aqui, uma última questão antes da gente encerrar. Quem acompanha a nossa rede social aí pôde ver que nesse dia 8 de setembro eu fiz, né, um vídeo e coloquei aí falando do meu orgulho, da minha origem, né, da zona rural, lá no distrito do Campestrinho, aqui no município de Andradas, onde a minha família reside, onde tenho muitos amigos, e da minha disponibilidade de colocar o meu nome como pré-candidato a deputado estadual para as eleições de 2022. Né? Então, às vezes, algumas pessoas questionam, mas já pode, né, colocar o nome, já pode ter candidatura? Então, é importante sempre explicar que existe uma diferença entre candidatura e pré-candidatura. Então, esse momento é de pré-candidatura. Para ser pré-candidato, a pessoa não precisa sequer estar afiliada a um partido político. Né? E ele pode colocar com essa possibilidade, fazer seu trabalho aí, colocando as ideias, falando de projetos, discutindo temas como pré-candidato. Ele só vai ser oficializado como candidato a partir do momento que houver as convenções partidárias e ele for aprovado como candidato. A pessoa pode se filiar no partido até 6 meses antes da eleição para poder concorrer a uma vaga, no caso o ano que vem é a eleição federal e estadual, então tem até o início do mês de abril de 2022 para a pessoa definir o partido pelo qual ele vai disputar a eleição, e oficialmente candidato ele será a partir do momento que o nome dele for aprovado em convenção, que geralmente essas convenções vão acontecer no início do mês de agosto de 2022, e a partir do momento dele oficializado em convenção ele passa a ser candidato e pode fazer a campanha. Então, nesse momento, nós estamos em um momento pré-eleitoral, que antecede a eleição. E por que nesse momento? Já fui diversas vezes perguntado, desde que eu deixei a prefeitura, sobre a disposição. Eu sempre deixei claro que estava à disposição e que no momento oportuno a gente falaria sobre isso. E durante esse momento de pandemia, principalmente nas situações aí mais graves, a gente entendia que o foco daquele momento era discutir saúde, era discutir as questões
de combate à pandemia e à vacinação. E agora, efetivamente, né, graças a Deus, aí, com a população até 18 anos praticamente vacinada com a primeira dose, então a gente já tem a possibilidade de tratar desses outros temas, de discutir essas outras questões. E aí eu, né, tomei a iniciativa de me colocar à disposição como pré-candidato a deputado estadual. E no decorrer desse período a gente vai discutir os temas diversos que nós temos, as funções que um deputado estadual desempenha nas suas atribuições, né, que muitas vezes isso é confundido dentro desse processo. E eu tenho certeza que, né, da minha parte haverá sempre essa disponibilidade, haverá da minha parte um comprometimento para que esses temas sejam efetivamente discutidos e que a gente possa avançar. Lá no processo eleitoral vai ser o momento das pessoas apoiarem ou não, votarem ou não, pedir o voto. Esse é um momento eleitoral. Nesse momento não é permitido pedir voto, não é permitido falar de campanha ou de candidatura. Mas o processo de pré-candidatura ele é autorizado pela legislação eleitoral. Então a gente vai estar discutindo mais sobre isso. Eu deixo aqui aberto para quem quiser fazer suas colocações, suas sugestões, trazer, né, sugestões de outros temas para a nossa live. A nossa live continua aqui, né, como uma plataforma do Rodrigo Lopes na fanpage, e a gente vai discutindo isso aqui semanalmente. Paralelo a isso, a gente vai tratando desses assuntos de pré-candidatura também, que eu considero muito importante. A política faz parte do processo democrático de um país. As ideias fazem parte da construção de um projeto de alguém que queira representar uma comunidade, uma região, e é essa questão e é essa tônica, né? Todos aí sabem, que me conhecem, sabem da minha conduta, né? Outro dia até uma pessoa, né, veio tentar desprestigiar o nosso trabalho, dizer, o Rodrigo não tem condição financeira não para disputar uma campanha de deputado, depende de muito dinheiro, né? Eu acho que se for para a gente entrar no âmbito dessa discussão, de fato eu não tenho condição financeira pessoal para disputar uma eleição para deputado. Com certeza há um custo se a gente for fazer no modelo tradicional, onde as pessoas estão acostumadas, mas eu acredito, né, numa proposta diferente. O Brasil vive um momento diferente, Minas Gerais vive um momento diferente, e as pessoas precisam refletir até que ponto nós devemos continuar com esses métodos tradicionais, né, com esses desembolsos milionários por parte de candidatos, que sabe-se lá como que isso vai ser depois recomposto, né? E eu tive a oportunidade de disputar 2 eleições de prefeito do município de Andradas, graças a Deus saindo vitorioso das 2 eleições, e jamais, né, coloquei do meu bolso valores exorbitantes, até porque eu sempre entendi que as pessoas tinham que nos escolher pelas propostas e pela nossa possibilidade de representação, e jamais por comprar essa ideia financeiramente, né, por vender o nome financeiramente. Então é esse o nosso modelo de ideia para o futuro, né? E diante disso e a partir disso que a gente tem que começar esse trabalho. A minha tônica é essa. Se for para ser igual, não precisa ter, né? Nós temos com certeza uma carência de uma representatividade, principalmente da região sul de Minas, de diversos segmentos da sociedade que hoje não se sentem representados pelas pessoas que ocupam as cadeiras aí, seja na Assembleia, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado, e que essas pessoas buscam pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes. Então, é esse o meu papel nesse momento, né? Eu não estou aqui simplesmente para, né, ser alguém que vai comprar uma cadeira na Assembleia Legislativa, nem tem condições para isso, mas eu estou aqui sim para me colocar, né, como uma possibilidade dentro de um processo de pré-candidatura, e estou aberto aí, né, às sugestões, às colocações e aquilo, né, que for tema importante a ser debatido nesse processo, além, né, com certeza da nossa atuação como cidadão. Então eu agradeço muito aí as manifestações que já tive, né, e tenho caminhado dentro desse campo, aqui pela rede social, e também, né, com possibilidades de aproximação pessoal com diversas pessoas, discutindo sobre esse desejo, né, de ter
uma representação efetiva e que de fato traga a possibilidade das pessoas, né, se sentirem presentes dentro desse processo. Então, vamos caminhar aí, temos um bom tempo para discutir, para falar desses temas, e eu estou aqui à disposição, né, à disposição de Minas Gerais, à disposição das pessoas que queiram debater ideias e trazer propostas, né, pensando no futuro do nosso estado e principalmente da nossa região sul de Minas. Deixa eu deixar aqui, né, meu abraço para quem ainda a gente não falou. Agradecer aqui a Ângela Maria Praga também nos acompanhando. Muito obrigado, Ângela. Agradecer aqui a Silvana Teixeira também nos acompanhando. Muito obrigado, Silvana. Agradecer aqui o Jean Vitor Águida, vereador da cidade de Campo do Meio, também aqui sempre nos acompanhando, gratidão. A Rita Turgante também, muito obrigado, Rita. Nossa amiga Nercy Martinelli, muito obrigado, Nercy. Muito obrigado aí a Margarete, ela de Arceburgo, né, nos dando os parabéns aí. Agradeço, viu, Margarete, pela sua manifestação. Também a Nercy aqui mais uma vez. Nosso amigo Amir Além Aquino também, né, falando aí que, né, precisa desse processo, né, das novas ideias aí, pensando no futuro do nosso Brasil. A Silvia Vieira Mel também, muito obrigado, Silvia, pela sua audiência aqui. Aqui a Débora de la Testa também, muito obrigado pela audiência. Nosso amigo Roselé Caprone também, muito obrigado. Bom, gente, é isso, né? Eu quero agradecer a presença de todos. Hoje, 11 de setembro, quem tem mais de 30 anos se lembra do fatídico 11 de setembro de 2001, a tragédia das Torres Gêmeas dos Estados Unidos, né? Que disseminou na guerra do Afeganistão. E a gente vê essa realidade novamente nessa questão hoje do Afeganistão e saber que há 20 anos a gente vive esse drama. E isso tudo vem do radicalismo, né, das pessoas pensarem de maneira radical, de fanatismos, de não ter disponibilidade para o diálogo. E há 20 anos se discute, lamentavelmente Estados Unidos não foi bem sucedido no processo de governo alternativo que estabeleceu no Afeganistão e entregou o país para o Talibã, regime autoritário, que lamentavelmente tem feito com que diversas pessoas deixem o país de medo das consequências que possam acontecer lá. Então a gente lamenta muito, né? 20 anos que centenas de vidas se perderam no momento da tragédia das Torres Gêmeas e centenas e talvez milhares de vidas se perderam no decorrer desses 20 anos por conta dessa disputa. E lamentavelmente nós não sabemos que solução vai haver para esse processo, que lamentavelmente continua fazendo vítimas e tirando a vida de pessoas inocentes pelas questões aí de regimes autoritários, regimes intolerantes, que não aceitam o diálogo, que não aceitam o debate, que não compactuam com a democracia. Então eu acho que olhando para Cuba, olhando para a Venezuela, olhando para o Afeganistão, olhando para regimes, né, de governo como a China, como a Rússia, são modelos que nós não queremos para o nosso país. Podemos admirar a economia, admirar a pujança financeira desses países, alguns deles, né, a Venezuela é um caso de miséria, lamentavelmente, mas a Rússia tem, né, um regime fantástico, né, que tem resultados financeiros fantásticos. A China também tem crescimentos, mas o fato de não haver um governo democrático com certeza nos coloca um pouco distante dessa realidade, né? Nós com certeza queremos avançar na democracia, fazer com que a nossa democracia seja cada vez mais madura. Respeitamos as relações entre todos esses países, mas a gente precisa saber o que a gente quer do nosso ponto de vista. Então, eu tenho como pessoa muito bem definido que eu não quero jamais viver uma ditadura, seja de direita, seja de esquerda, seja militar, seja civil, seja o que for. Por pior que seja, eu prefiro viver numa democracia. Eu amo o Brasil, né? E
quero dar minha contribuição aqui como cidadão, como pessoa acostumada a viver dentro desse processo democrático, né? Eu nasci dentro de uma democracia, espero que no decorrer da minha vida não tenha que me submeter a viver dentro de um regime autoritário, né? Que nós, todos brasileiros, possamos lutar para manter o regime democrático que nós temos hoje. Então aqui, encerrando, né, o pessoal aqui que eu ainda não cumprimentei, não agradeci, aqui a Elaine Carvalho, muito obrigado aqui, Elaine, nossa amiga, participando aqui com a gente, muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua participação. Então é isso, gente, desejo a todos aí um ótimo final de semana, que nós tenhamos aí mais uma semana abençoada nesse mês de setembro, pedir a Deus que nos mande uma chuva, né, que possa estar melhorando a qualidade do nosso ar, que possa estar resolvendo o problema das queimadas e que a gente possa ter aí uma qualidade melhor, né, para respirar nos próximos dias. Tudo de bom para vocês, até o próximo sábado, se Deus quiser, às 16 horas nós estaremos aqui novamente no nosso Papo Reto. Gratidão a todos que nos acompanharam, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau, pessoal.